pessoal, eu estou aqui com esse final de semana, a gente tem assim, essa participação desse querido maravilhoso, eu adoro ele, é um amigo, assim, de uma generosidade, uma pessoa tão fantástica, que é o Augusto Madalena, que está na Espanha, em Saragoça. Eu já tive, assim, a chance de estar algumas vezes na casa dele, assim, que me recebeu sempre com um coração tão lindo, tão maravilhoso, né? E o Augusto já colaborou muitas vezes aqui com a escola, né? Desde que a gente está em pandemia, né, a gente não teve a chance ainda de contar com a colaboração dele na escola, né, mas chegou o dia, né, bom, eu fiquei super feliz que ele pôde aceitar de estar aqui esse final de semana com a gente. E é isso, Augusto, eu queria te passar a palavra, né, antes de passar a palavra, só dizer, assim, que a gente está com algumas pessoas que estão participando, que já são facilitadores, já estão no final da formação, mas que estão vindo esse final de semana e estão compondo, às vezes recuperando, né, na escola. Então, de pessoas que não vêm tanto e que estão participando hoje, a gente tem a Laura Campanini, que está lá da Itália, né? Então a gente tem algumas pessoas que estão em outros continentes aqui no grupo, né? E a Marinês também, que está em Gramado, né, Marinês? E a Rosa também, que está em... Rosa, onde é que é? São Paulo, né? Ribeirão Preto, interior de São Ribeirão Paulo. Preto, isso. Espero não estar esquecendo de ninguém. A Isabel vem sempre, né? Também é facilitadora, mas vem sempre. E eu acho que é isso, pessoal. Depois vai ter mais algumas pessoas, o Clebinho, né? Então, depois talvez chegue mais algumas pessoas que estão um pouco mais atrasadas, né? E talvez tenha alguém também que seja facilitador, etc. Mas então, eu quero dar boas-vindas a todos também para esse final de semana e entregar vocês nas mãos desse querido amigo. Vai lá, Augusto. Obrigado, Mirtes. Minha gente, bom dia, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Vendo várias caras conhecidas que já tive o prazer de dançar e a gente conviver em diversos momentos da vida, né? Minha amiga Ana também. Né? Bom, um beijo em todos vocês, né? Mirtes, bom, aqui eu estou em Saragoça, Espanha, né? Que já são 3 da tarde. Então, como hoje o tema também é vitalidade, dizer que já me acordei 7 da manhã, já fiz um Cooper perfeito, já fiz pilates, né? Já tomei banho, já tomei café da manhã, almocei, já namorei. Não é o dia dos namorados, mas sábado sempre é um dia bom para namorar. Então, às 3 da tarde, a vida já se consagrou de diversas formas na sua ativação, quando há uma vontade de ser no mundo. Né? Então, e talvez esse sempre seja a questão da vitalidade, que é a motivação de ser no mundo. Motivação de ser no mundo. Né? Não como somente um espectador que olha o Netflix, mas aquele que participa. Né? Não só aquele que lê um livro, mas aquele que escreve a sua história, né? No dia a dia. Mirtes, obrigado pelo convite, né? Porque sempre vou te acompanhando e também muito mais agora pelo YouTube, coisa, e é admirável o teu trabalho e a tua vitalidade, disposição de aportar conhecimento, experiência, vida. Isso só é possível por uma grande vitalidade, né? Uma grande vitalidade de florescer e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade de outros florescerem nesse nosso jardim, né? E vamos construindo um jardim junto, onde vamos florescendo, né? Junto com seres mais próximos, junto com a família, junto com os amigos. Às vezes os corpos, a distância separa só os corpos, né? Não os corações, não os pensamentos e não os sentimentos, né?
Então, às vezes, só os corpos estão separados, né? Na distância e etc. Né? Na nossa distância agora, né? Faz tempo que a gente não se abraça ao vivo e talvez fazia muito tempo que não tínhamos ficado tanto tempo sem nos encontrar presencialmente, né? Ou aqui na Espanha ou em Porto Alegre, todos os anos. Né? Mas é isso. Então, obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui, né, olhando essas carinhas e essa sensação de estar junto, né? Que não deixa de ser um instinto gregário de agregar, né? De pertencer e fazer parte de um movimento da vida e desse intercâmbio contínuo de experiência, vivência, conhecimentos e tudo mais. Né? Então, obrigado por se lembrar de mim, né, e me convidar para estar aqui hoje. Sempre me lembro de ti. Então, minha gente, esse módulo, né, de vitalidade vai ser dividido, né, e a Mirtz me convidou para falar especificamente, e talvez alguns temas relacionados, complementares, além do que está escrito nos apontes. Se diz apontes? Como se diz? Apostila. Minha gente, em algum momento eu vou falar alguma palavra que eu vou misturando um pouco às vezes me esqueço alguma palavra em português. Isso não quer dizer que eu fale bem espanhol tampouco, pero... né? A gente vai misturando as coisas. Mas, enfim, a Mirtz pediu para... A gente dividiu assim, né, nesse sentido. Então, o tema que eu vou falar, né, nesse tempo que a gente vai estar aqui, teoricamente, uma conversa sobre conexão com a vida e índices de vitalidade. Né? Na verdade, também é uma introdução para todo o tema, e nem por ser uma introdução, porque não deixa de ser o profundo também, né, sobre o tema da vitalidade. Né? Então, quanto à conexão com a vida, né, eu acho que a biodança, ela, em todo o seu sistema, não só na vitalidade, a biodança, ela quer resgatar, né, em todos nós o sentido, qual o sentido da vida, né? No sentir profundo de cada um, sentir a sua própria existência. Né? E esse sentido, né, muitas vezes ele vai ficando adormecido. Quem sabe agora, no momento que estamos vivendo mundial, que entramos e saindo, em confinamento, essas coisas, mas também não quero centrar somente o discurso, não somente nesse momento, mas no sentido mais amplo também, anterior, e tudo de bom que vai acontecer na biodança, próximos meses, anos e tudo mais, porque a formação da biodança é forever, né? Para todo agora e para depois, todas as formas que vamos dançar. Né? E Rolando Toro, ele sempre trouxe o resgatar a vida, né? Como se houvéssemos, nas últimas décadas, fôssemos gradativamente perdendo uma conexão com o ato de viver, né? Na desconexão com a vida, nesse sentido com a natureza, né? Uma desconexão com a natureza, uma desvinculação com a sua própria intimidade, com o seu eu, né? Com a sua própria singularidade, né? Uma desconexão na relação com os outros seres humanos, né? A nível amoroso, afetivo, familiar, né? Então, a biodança, ela pretende, né, resgatar essa conexão com a vida, né? Conexão consigo mesmo, conexão com o outro, com a totalidade, e principalmente com essa natureza. Muitas vezes, quanto à natureza, muitas vezes a gente visita a natureza, né? Visita e não se sente, às vezes não há o sentimento de estar participando ou de ser a natureza. Então, às vezes, quando uma pessoa fica muito tempo sem ir à natureza, às vezes anos e anos, às vezes não consegue nem mesmo perceber um bosque, uma montanha, ou até mesmo um mar. Leva um tempo para se sentir parte disso. Né? Não é ir ver o mar, é estar com o mar, né? Estar com a natureza, né? Mais profundo. Muitas vezes só visitamos jardins, né? Visitamos jardins. Então, quanto à vitalidade, pretendemos em toda
sessão de biodança, seja de grupo semanal, ou seja, em maratonas de fim de semana, resgatar esse ímpeto vital. Resgatar um ímpeto vital que seria uma energia que te mobiliza, né? Te mobiliza a ação. Né? Então, não basta somente pensar, né? Tem que realizar, ter energia disponível para essa ação, né? De se mover no mundo. Né? Ao mesmo tempo que o mundo se move diante de ti a todo instante. Né? Independente do seu movimento, o mundo vai estar em movimento. Mesmo que eu fique parado, o mundo vai se transformar de uma forma impressionante. Todas as coisas vão mutar, se transformar e transmutar diante de ti, mesmo que tu esteja imóvel. Né? Com o trabalho de biodança, vamos gerando um aspecto de um bombardeio de ecofatores para estimular esse ímpeto vital. Né? Essa energia disponível para a ação de realizar. Então, quando Rolando Toro fala nessa dissociação, muitas vezes, ou quando a pessoa, a sociedade, a comunidade, o ser humano perde essa vinculação, a desvinculação com a vida, né? Aí se perde essa energia vital. E quando se perde essa energia vital, aí uma desvitalização, que também é acumulativa, e muitas vezes a desvitalização ela também aumenta, porque ela vai gerando também outros processos também, que passam a ser, muitas vezes, enfermidades, né? Psicossomáticas, o corpo sente, né? As angústias de fundo. Né? Falamos aqui em espanhol de bajón, estou com bajón, que é quando a pessoa ela perde essa energia vital, essa motivação, está baixa de energia, baixa de ânimo, com preguiça até mesmo de sonhar, preguiça de pensar o futuro, preguiça de criar ilusão, né? Quando as coisas estão mais cinzas. Quem sabe todos já, não seja novidade isso, todo mundo talvez já tenha passado por isso, agora, antes, depois, em algum momento, talvez se aproxime. Né? E agora foi o Luiz aí que estava falando de Nietzsche, né? E tem uma frase do Nietzsche que ele diz: quando uma pessoa olha para o abismo, tem que ter cuidado, porque o abismo pode olhar para ti também. Né? Então, quanto uma pessoa mais olha para esse abismo existencial, né, é possível que o abismo te olhe também. Então, não é bom olhar para o abismo. Então, algumas tristezas profundas um vive, mas a questão é não ficar aprisionado na tristeza. Tristeza é uma emoção saudável, né? Eu estou num momento triste da minha vida, eu perdi um ser muito querido faz meses, minha irmã faleceu, e eu levando alguns meses para me recuperar da tristeza. Ela está aí, mas tento me revitalizar para não me entregar para a tristeza. Sinto animicamente, mas tento me reorganizar para não me entregar, porque pode não ter fundo, é um abismo. Né? Quanto mais fundo, mais difícil sair. Então, sinto, mas não me entrego. Né? Então, para isso, há um exercício também que é da percepção. Um exercício emocional, físico e mental. Então, hoje, a saúde, quanto à vitalidade, ela depende muito do teu estado mental, do teu estado emocional e físico. E uma coisa leva a outra. Talvez não seja nessa ordem, mas essa relação, uma equação. Tanto o físico estar bem, tanto a sua emocionalidade,
quanto a forma que tu pensa também, né? Então, não quer dizer que um dia tu não esteja vontade sem sair da cama, a emoção seja de tristeza e os pensamentos sejam terríveis. Mas em alguns dias tem que sair daí. Tem que sair daí, né? E isso eu tento fazer sempre. Não entrar muitos dias, horas, etc. Reconheço, como aquela música, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? Então, tem que levantar. Então, para voar, a gente tem que levantar, né? Caminhar, correr, para depois lançar um voo. E é assim. Né? Então, esses são alguns princípios de vitalidade que, em uma sessão de biodança, e num processo, né? Que não vai ser em uma sessão, mas é um processo contínuo. É um processo contínuo de grupo semanal. Nesse momento, a gente está dançando em casa, porque só de estar conectado de alguma forma já é uma regeneração também. Ainda mais quem já dançou em outros momentos tem uma memória emocional, emotiva, celular, de revitalização a partir da presença, né? Então, a biodança, né, uma sessão de biodança, ela cria esse ambiente enriquecido que nos dá a possibilidade de revitalizar, né, de nos potencializar, né? Então, o aumento da potência, aumentar a potência. Então, às vezes, está com a potência diminuída em si, normal, mas aí entra o autoconhecimento, a pessoa se perceber, se conhecer um pouco, saber aonde está apertando, aonde dói, o que está acontecendo com o nível do corpo físico, onde dói, por que está doendo o ombro, por que a lombar está doendo, por que o pé não sei o quê, por que estou com dor de cabeça, né? Porque tenho fome, porque não tenho fome, porque estou comendo um montão, né? Porque estou necessitando de muito açúcar, né? Porque não tenho sede, ou o contrário de tudo isso, porque não tenho apetite, né? Porque que os pensamentos estão assim, o assado, né? Então, a percepção que biodança dá é de autoconhecimento, num processo que passa ao mesmo tempo. Ter o autoconhecimento, a referência do outro, como notícias de mim, sempre possível num grupo, né? E a totalidade, né? E a totalidade em todos esses sentidos. Então, a prática de biodança, como gotas homeopáticas, ela vai regulando, né, seu humor endógeno, né, que é tanto da euforia quanto da depressão, né, uma regulação dessa harmonia, né, do humor endógeno, né, para a pessoa ir se percebendo e se estabilizando também. É possível que com a prática de biodança, quanto à vitalidade, a pessoa ela não seja tão oscilante com picos, com polos tão extremos, né? Porque vai tendo nessa dosagem, gotas homeopáticas, uma autorregulação e uma recuperação grande, né? Tanto se a pessoa ela não vai ter uns picos de euforia, ela vai sentir a alegria, né, a sua alegria, e ela vai se manter por algum tempo. Esse tempo, não sabemos que é algumas horas, alguns dias, um dia, 2, ou uma semana, vai ser variável, né? E assim como os momentos de depressão, algo assim, é comum as pessoas, depois de praticar biodança, não entrarem tanto. Às vezes a pessoa fica com uma depressão 1 ano, 2 anos e toma medicação. Muitas vezes com a prática da biodança, nessa regulação, a pessoa ela fica triste 1 semana, 1 mês, 2, mas há um processo interno de regeneração muito mais automática, muito mais fácil acessar o poder pessoal da transmutação da sua própria energia vital, né? Porque vai sendo de uma forma de aprendizagem, uma autoaprendizagem de adaptação, né? E de própria regeneração da sua energia vital, como um termômetro, né?
Então, a vitalidade, né, ela tem uma grande, em biodança, percebendo a vitalidade, uma pessoa vital, quando ela tem uma grande motivação para viver. Né? A motivação para viver. Né? E uma ação, ter essa energia disponível. Então, geralmente, uma pessoa vital, quando chega uma pessoa vital num grupo, a gente percebe. Tanto não só em biodança, mas no trabalho também, nas relações. Tu vai no supermercado, tu vê se a menina do caixa ela tem vitalidade ou não tem, ou se está no momento vital ou não. Porque a vitalidade ela também é oscilante. Às vezes tu está muito, às vezes está menos. Né? Então, é como as coisas, os acontecimentos da vida, né? Nós compreendemos a vitalidade como um impulso à alegria. Uma certa inclinação à alegria. Uma pessoa vital ela tem uma inclinação à alegria. Como um pêndulo, né? Se me deixa alegria ou tristeza, a tendência à alegria, uma inclinação à alegria. Se reúne as condições, né? Viva a alegria. Né? Não quer dizer que a pessoa não vai entristecer. E às vezes, muitas vezes, as pessoas, ou alguns participantes de biodança, seres humanos, têm uma inclinação à tristeza. Se deixa, tu pode escolher, quer ser alegre ou triste? Tristeza. Porque a tristeza, ela também acaricia e preenche um lugar também na existência. Né? O estado, às vezes, da melancolia, por isso que o Nietzsche habla do abismo, porque o abismo também é um atrator. Um atrator, porque te aproxima de ti também, na melancolia, nas tristezas, e aí uma certa, uma autocarícia, né? Uma proximidade, uma aproximação, né? Da pessoa com ela mesma, né? De muita intimidade. Né? Mas essa intimidade ela também pode ser vivida, obviamente, nos estados de alegria. Então, a alegria também não é entendida que não temos problemas e que negamos problemas, que estamos rindo e saltitante o dia inteiro. Né? Mas durante o dia, reconhecer os momentos que tu pode ter alegria. Né? Reconhecer os momentos que te geram alegria, bem-estar. Né? Como falar com os amigos, um telefonema de alguém que te alegrou. Né? Uma piada que te contaram que tu riu, né? Algo engraçado durante o dia, né? Um estado de humor, uma disponibilidade à alegria, uma disponibilidade, estar disponível para viver essa alegria. Né? Então, quanto a ecofatores determinantes em biodança, quanto à vitalidade, Rolando Toro ele propõe estimular os instintos. Né? Dar um bombardeio de estímulos nos instintos que estão adormecidos. E talvez toda a sessão de biodança ela vai por aí, estimular um núcleo instintivo, né? Desse animal, desse bom mamífero, né? Ser um bom mamífero. Né? Então, a nível instintivo, estimular. Todos vamos ter instinto, todos nós temos. Né? A capacidade instintiva de viver e todos os instintos. Alguns vão ficando adormecidos, outros bloqueados, outros muitas vezes pelo meio ficam muito inibidos. Muito inibidos. E o instinto ele sempre vai encontrar uma forma de sair. Ele sempre vai encontrar uma forma de se expressar. E em biodança fazemos isso, estimulamos os instintos para eles se expressarmos os instintos, se regularem. Né? Porque todo instinto expressado saudavelmente, eles têm em si uma realização. Né? E diminui um pouco a sua necessidade de ser expressado se está incomodando. Né? Ele se expressa e se reorganiza ao mesmo tempo. Né?
Então, luta e fuga, né? Fome e sede. Então, quando tenho sede, bebo água. Né? Se não bebo água, posso matar por água. Né? A pessoa pode matar por sede ou por fome, e acontece isso no mundo. Mas quando é saciado algum instinto, ele é expressado, e saciado, ele é estabilizado. Né? E assim são com todos os instintos também. Né? Mas vamos trabalhando eles dançando em biodança, esses instintos algum deles vão haver uma emocionalidade, vão se transformar em emoção em sentimento, sentimento em pensamento, e assim vai havendo uma questão de organização de tudo isso. Né? Então, essa expressão de estímulo, né? Expressão e elaboração. Então, os instintos são fundamentais em biodança. Né? Então, tocamos profundamente esses instintos, né? Profundamente. Desenvolvê-los para estar vital. Né? Quando a pessoa perde essa conexão com o instinto, ela perde a vinculação com a natureza. Né? Perde a vinculação com a natureza. E quando perde a vinculação com a natureza, perde a relação íntima consigo, porque o ser humano faz parte da natureza. Eu sou a natureza. Se perco a relação com a natureza, perco a relação comigo mesmo. Minhas habilidades, meus dons, minhas inclinações, minhas motivações, né? Nas coisas que eu sou bom. Né? Às vezes as pessoas têm talento e passam uma vida sem se dar conta dos seus talentos, né? Das suas habilidades. E são muitas, né? E às vezes elas vão mudando com o tempo, né? Vamos desenvolvendo novas habilidades, abandonando outras, porque há uma estabilidade também a nível dessa vocação. Né? Então, Rolando Toro, em biodança, trabalhamos alguns instintos. Nessa apostila, né? Essa apostila está relacionada a alguns, mas são mais, na verdade. Né? Mas depois, Rolando Toro, também no curso de dados, uma vez ele, além desses, acrescentou alguns outros. Fora de biodança, podemos nombrar vários. Né? Vários instintos que estão aí no dia a dia, ou até mesmo em biodança dançamos, mas não está aí nos textos, etc. Porque também os instintos são interligados, não são coisas separadas também. Um leva ao outro, isso, aquilo e tudo mais. Né? Então, Rolando Toro, aqui nessa apostila que nós temos aí, está luta e fuga, né? Instinto de guarita, migratório, exploratório, sexual, de sedução, de maternal, de equilíbrio, instinto gregário. Vocês têm aí essa apostila? Leram? É isso aí. Então, a biodança, quando em uma sessão, né, claro que as pessoas, às vezes, a gente nem percebe o que está sendo trabalhado. Né? Somente o participante do grupo semanal, até mesmo na formação, a cada sessão, a gente toca tanto aspectos do ser, quanto a um desenvolvimento, ora o instinto, muitas vezes estamos mais preocupados com a emocionalidade, o que estamos sentindo, né, com o sentimento, ou o que eu estou pensando, os pensamentos sempre estão. Mesmo que a gente fala em vivência, né, um estar inteiro em um momento, os pensamentos sempre vão nos visitar, hora ou outra. Né? Dependendo da intensidade ou entrega de cada um, os pensamentos vão estar. Né? De alguma forma mais diminuída, mas vão estar. Ou depois tu sai pensando quanto a um processo de elaboração, o que aconteceu, quanto a um processo assim de integração. Né? Então, a vitalidade hoje, ela, creio que no mundo, de uma forma geral, né, todos perderam, em algum sentido, um pouco dessa vitalidade, né? Porque está relacionado com a saúde, né? Com a saúde totalmente, né? Então, esse momento que passamos de estar sem poder fazer tantas coisas,
né? Tantas coisas. Então, difícil, às vezes, a pessoa não entrar num processo também, né? Um processo mais íntimo também, mas também de perda, né, de um pouco do seu próprio índice de vitalidade, né, que é essa energia vital, né, que é essa energia vital. Então, a biodança, ela colabora muito com a vitalidade, né, mas eu acho que o que a biodança faz é a gente se dar conta também, quanto à linha da vitalidade, das coisas que dependem da gente, que é colocar em prática no dia a dia também. Então, não é somente a sessão de biodança. A sessão de biodança vai te abrir um portal de criar possibilidades para uma pessoa ir se autorregulando e colocando na sua própria vida essa energia vital, quanto a uma realização de viver, né? Então, quanto ao físico, a pessoa vital hoje, quanto à vitalidade, ela tem que ter muito cuidado, e atenção, um foco centrado para a sua corporeidade, né? Então, corporeidade não é somente o corpo, quanto ao físico, né? Que também é, né? O Ministério da Saúde, aqui na Espanha, eles faz um mês, Pilar, que é minha companheira, que ela é médica, me enviou um texto e diziam que pessoa sedentária, né, o sedentarismo, para uma pessoa não ser sedentária, ela teria que dar 10.000 passos por dia. 10.000 passos, putz. Um cara pensa 10.000 passos, né? Para não ser sedentária. Ou seja, o caminhar, o correr, o exercício físico é fundamental para se viver bem, né? Se viver bem. Então, 10.000 passos. Então, imagina, a gente olha, pô, mas quantos são 10.000 passos, né? Será que a gente dá 10.000 passos por dia, né? Sendo, se tu caminha 1 minuto, geralmente a gente dá 1 passo por segundo. 1 passo por segundo. 1 minuto já são 60 passos, né? Em 10 minutos são 600 passos, né? Em 1 hora são 10.000 passos, né? Até que não parece muito, né? Em 2 horas tu é capaz de dar 10.000 passos, a pessoa caminha 2 horas por dia. E às vezes sai para fazer exercício, caminha 1 hora no parque, pô, legal, né? A pessoa pode pensar, dei 5.000 passos, né? E o resto já está no dia a dia, vai para a cozinha, volta para o quarto, vem aqui, vai ali, baixa a escada, isso, aquilo, ou a pessoa faz esteira, corre, mas a motricidade é fundamental para a vitalidade, né? O sinergismo é fundamental para a vitalidade, né? Essa energia motora, né? É como um holograma, como um ratinho, assim, aqueles ratos que aparecem no filme que estão ali, ele gera uma energia, né? Então, aí uma biodinâmica da vitalidade que está no movimento. Então, uma pessoa que somente deita, levanta, deita, levanta, deita e levanta, mesmo que tenha pensamentos e sensações, o físico, em algum momento, vai fazer a pessoa ir diminuindo por falta de algumas substâncias também, adrenérgicas, né? Então, a biodança nesses índices de vitalidade, né, a autorregulação neurovegetativa do sistema simpático e parasimpático é fundamental, né? O bem-estar físico, caminhar, correr, ou fazer um pilates, ou dançar uma zumba. Aqui se dança muita zumba na Espanha, nas academias, assim, né? Zumba, body punch, tem muitas modalidades, não sei se no Brasil também é assim, mas, ou seja, ter algo adrenérgico, cardiovascular, de no mínimo 40, 50 minutos por dia, é fundamental para um bem-estar, fundamental para o bem-estar, né? Então, não é só uma questão de, vou dançar, faço biodança uma vez por semana, tá legal, porque aí a biodança vai trabalhar outras coisas, né? A nível da própria dança corporal, que vamos trabalhar nível instintivo, essa vontade de querer viver, a energia vital, né? A emocionalidade, seus próprios sentimentos, né? A flexibilidade das articulações, sua capacidade de fluir no mundo,
né? Sua capacidade de fluidez e todas essas categorias de movimento que aumentam seu próprio índice da vitalidade. Então, tem coisas que a corrida não vai me dar. Tem coisas que o caminhar na rua não vai me dar. Tem coisas que a zumba não vai dar, mas a biodança sim. Trabalhar bem suas articulações, né? Uma elasticidade emocional para sofrer menos com as coisas, né? Uma plasticidade neurovegetativa, né? E a capacidade de autorregulação, né? Onde a gente se aprende a se autorregular. Né? Rolando Toro, ele afirma que os instintos em si mesmo traz em si, todo instinto ele tem autorregulação. Não sei se é assim, né? Mas ele escreveu isso, eu não sei. Eu reproduzo, mas não afirmo. Né? Não sei. Chega um tempo que tu começa a mastigar pensamentos, será que é mesmo assim? Mas é uma provocação, não temos que acreditar em tudo. Mas também as coisas que nos ajudam a pensar. Então, a própria teoria de biodança, podemos questioná-la, e isso é bom. Né? Questionar e ver onde pode ir mais, onde se pode ir menos, né? E algumas vezes isso vai fazendo um sentido maior para si mesmo. Em biodança, vocês praticando biodança, sempre escutaram as palavras autorregulação e progressividade. Né? A vitalidade depende, não só na biodança, mas na própria vida, no ato de viver o cotidiano, de autorregulação e progressividade. Fundamental. E talvez seja o grande desafio. A gente só escuta autorregulação e progressividade. Né? Ficou assim como um mantra, mas nem sempre vivido com intensidade ou incorporado na sua percepção de si e do mundo. Né? Acho que é uma aprendizagem contínua, no mínimo da pessoa estar se medindo e se olhando para ver se está tendo autorregulação, né? Autorregulação e progressividade. Fundamental para essa vitalidade e autorregulação é a capacidade de repouso e de descanso. Então, a vitalidade não é somente o atleta, obviamente, de triatlon, né? O cara corre uma velocidade e tem um índice de gordura de 6% no corpo, né? E uma respiração cardiovascular fantástica, e salta, nada, dança e canta, e é isso, né? A vitalidade, não temos que ser esse atleta. Quem é, maravilha. Né? Mas é a capacidade de repouso do organismo. Dormir bem. Né? Dormir bem, saber descansar. E talvez hoje seja difícil para muitas pessoas, e quando digo hoje, e quando falo de muitas pessoas, talvez esteja falando de mim. Né? E, obviamente, estou falando de mim também. Né? Não um espectador de quem observa o mundo, mas de como me percebo também. De como é difícil desligar os pensamentos. Né? Parar de pensar um pouco. Bombardeio de sinapses em uma velocidade estonteante que realmente te deixam tontos. Né? A ponto de não conseguir dormir, de não descansar. E se dorme, muitas vezes, acordar cansado de tanto dormir. Né? Porque há uma parte que não desliga. Né? Principalmente quando eu vou dar maratona. Fim de semana, é um dormir sem dormir, porque tu está adrenérgico, tu tá dormindo pensando nos alunos, na consigna, na música, no ambiente que vai fazer amanhã, tu dorme pensando nas coisas, aí tu, caramba, que loucura. Né? Então, dentro do processo de autoconhecimento, saber cada um dentro dos seus próprios argumentos mentais, emocionais e físicos, da sua própria elaboração, e encontrando formas, né, e estratégias para desacelerar o pensamento. Desacelerar o pensamento. Né? Qual seria o antídoto para desacelerar o pensamento, para viver realmente uma fluidez mental?
como o próprio movimento de biodança, as danças de fluidez. Fundamental a fluidez. Por isso que Rolando Toro diz, pessoas que sabem fluir, sofrem menos. E os pensamentos, muitas vezes, geram angústia, né? O medo do futuro, a conta para pagar, o que isso e que aquilo, e vou, não vou, faço ou não faço. Porque nessa existência, muitas bifurcações, muitos caminhos. Né? E ter angústia, a angústia é ter que decidir. Então, como lidar com a angústia, né? De ter que tomar a decisão? Vou ou não vou? Volto ou não volto? Caso ou não caso? Vou morar junto ou não moro junto? Faço isso ou não faço? Né? Então, toda decisão ela vai gerar angústia. Com a habilidade da fluidez, se ela às vezes nos esquecemos. Que nos favorece biodança é poder aceder a isso, né? Acessar a isso cada vez que tu se perder. Cada vez que tu não te der conta, ter uma via, um canal de acessar isso. Pô, não estou conseguindo fluir. Porra, puta que pariu. Opa, desculpa. Mas, pô, não estou fluindo. Aí tu se dá conta que tu tá acelerado mas, não, peraí. E tu te autotrabalha, tu tem o caminho dentro de ti para acessar a isso. Isso é fantástico na biodança, porque a aprendizagem ela é contínua, mas a vivência, quando se torna experiência vivida também, podemos acessar a ela. Né? Poxa, eu não estou dormindo bem. Aí tu conversa, pô, é verdade. O que eu tenho que fazer para dormir melhor? Deixar o quarto muito escuro, para gerar um pouco de melatonina pela noite. Não durmo bem há 2 noites. Não vou olhar o celular 4 horas antes de dormir. Não vou olhar a televisão hoje. Não vou fazer qualquer coisa que me estimule a nível mental. E vou fazer exercício e necessito de água, vou à piscina, ou boto a banheira em casa, ou coloco um chuveiro com uma vela para os elementos, né? Os elementos, um bom banho quentinho, né? Aí que está inverno, aqui já seria um banho agora mais fresquinho, né? Para o quê? Para uma homeostase, para uma autorregulação do organismo. Claro que eu não tenho que fazer isso somente na biodança, esperar que chegue quinta-feira, mas há uma aprendizagem da tua própria necessidade de saber o que faz bem, né? E regular, para poder dormir bem. Então, dormir bem é um índice de vitalidade fundamental. E vamos tendo esse treinamento dessa percepção em uma sessão de biodança, em toda ativação e regressão, né? Que é a parte onde há essa regulação do parasimpático, colinérgico, que é a capacidade de repouso de todo o organismo, do tônus muscular, né? Mas a nível emocional e mental também, para frear um pouco a atividade mental, né? São sinapses do pensamento. E às vezes ficamos aí, né? Às vezes a minha companheira Pilates diz, não fica lendo agora de noite. Às vezes eu gosto de ler, não é que eu estou sem sono, né? Ou no computador, não. E é realmente. Aí até uma certa hora, depois não é bom. Não é bom pela ativação mental. Claro, vamos entrando em processos. Mas quando a pessoa se dá conta, né, principalmente o participante biodança, quando nos damos conta, tem um caminho de volta para fazer com mais habilidade. Né? Mais habilidade para ver uma autorregulação do organismo. Então, quando eu digo que a autorregulação é uma aprendizagem fundamental, de estar na vida, a gente perceber isso, todos os momentos da vida que fugimos da sua própria regulação e onde a saúde fica comprometida por uma desvitalização. Porque quando eu não descanso, não estou vital. Quando há muita ativação mental, está descompensado. Estamos descompensados. Desvitalizado. E, claro, o corpo vai sentir cada vez mais. Vai sentir e ressentir. Né?
Vão começar algumas coisas no corpo, alguma dorzinha aqui, ali, e às vezes essa dorzinha aqui e ali influencia na emocionalidade também. Aí tu começa só a pensar e não realizar, porque a emoção ela está frustrada. Aí eu não sei, não estou gostando muito disso, aquilo, não estou me sentindo tão bem, mas os pensamentos... Então, quando o Roland Toro fala em dissociação, é quando as partes estão separadas. A integração, quando as partes estão fusionadas. E é difícil estar integrado. Não é porque eu faço biodança, vou estar integrado, é uma pulsação. Né? Tem dias que que maravilha, que fantástico, e tem dias que o corpo vai para lá e o pensamento vai para o outro lado. Né? Então, não quer dizer que estar integrado é um processo, estou sempre integrado porque fiz uma dança de integração dos 3 centros. Né? É uma possibilidade de reorganização. Né? Possibilidades de reorganização. Algum momento pode se dissociar, se fragmentar, mas como já há uma informação interna de realinhamento, aí na grande possibilidade, ao se dar conta, encontrar suas próprias estratégias físicas, emocionais, instintivas, de reincorporar os processos integrativos. Porra, por que estou pensando isso? Né? Porra, estou pensando, que coisa feia isso que eu estou pensando, que barbaridade. Né? E a pessoa se dá conta disso. Né? Se dá conta disso antes que isso seja uma ação destrutiva para si ou para outras pessoas. Né? Então, é se dar-se conta, né, de tudo isso. Então, esse físico, ele vai estar a todo momento nos informando coisas. Né? Mas no autoconhecimento, na autopercepção, é sempre bom a gente estar se medindo, se sentindo, né? Como um termômetro interno, né? Que vê quais são teus calores internos, né? O que está te aquecendo o coração, o que está te esfriando e te congelando, né? Quais são os atos no meu comportamento, né, que vão me congelando também, congelando os instintos, congelando a emoção, congelando seu próprio sentimento, né? E claro, quando estamos congelados, estamos frios, né? E na frieza, somos tão duros e rígidos na frieza, né? Tão insensíveis na frieza, né? Tão insensíveis, né? E o processo vital de biodança, quanto a ímpeto vital, a vitalidade é uma energia, por ser energia, ela é uma eletricidade que aquece o corpo. Então, ao trabalhar essa energia vital de calor, né, de suor, de ritmo cardíaco, de pulsação, há um descongelamento do instinto, um descongelamento emocional e sentimental. Né? E quando isso se descongela, a própria água ela vai fluir, né? A sua água vai fluir. E ao fluir, vamos encontrando caminhos expressivos, né? Caminhos de encontrar espaços no mundo, né? Que a sua identidade seja permeável à identidade de outras pessoas, como a própria água, né? Se fusionar, né? Instinto de fusão, né? Instinto de pertencer, de se fusionar com as coisas, com as pessoas, né? De dissolução, né? E trabalhamos muito isso em biodança, quando falamos em fluidez, quando falamos em entrega, quando falamos em abandono, em todas as possibilidades das danças segmentárias, que vão dissolvendo as couraças de proteção, né? Que não vão romper, vão dissolver. Talvez essa seja uma grande estratégia da biodança quanto a movimento humano também, que é a dissolução, não romper, para sofrimento, que a própria dissolução ela é uma fluidez, né? Ela vai se dissolvendo conforme a sua necessidade, onde um vai abandonando algumas coisinhas, alguma proteção que não necessita mais, né, para vir esse calor dessa energia vital e circular no seu corpo de uma forma orgânica, né, o organismo. Né, porque
Para o Rolando Toro, ele diz que os instintos eles são orgânicos, que eles se organizam. Tem uma organicidade no instinto, né? Quando ele é experimentado, realizado, vivido, ele mesmo se organiza em si, né? Como se tivesse uma inteligência, aí vem o inconsciente vital a nível celular, né? De uma regeneração e uma auto-organização, né? Então, às vezes, a gente fala, às vezes as pessoas têm medo do seu instinto, né? Quando a pessoa não se conhece muito e tem medo, né, da sua própria agressividade, né? A agressividade, ela é fundamental para a vida, né? Se não fosse a agressividade, meu pai e da minha mãe, eu não estava aqui. Nós não estaríamos aqui. Porque é necessário essa vontade de perpetuar a vida, essa fome, essa sede existencial, né? Então, sem agressividade não há encontro, né? Não há fusão erótica. As pessoas, quer vem tu aqui, né? Aquela coisa cansada, fadigada, sem ímpeto, né? O ímpeto é fundamental, né, para procriar, para a perpetuação da espécie. Então, isso é fundamental, essa agressividade, contra essa energia motora. Outra coisa é a violência. Então, muitas vezes se confunde a agressividade com a violência. Então, instintivamente, temos algumas danças em biodança, como a própria dança do tigre, né, que ela invoca esse instinto agressivo, né, de proteção da vida, né, e também de fusão. Para trabalhar é necessário essa energia, para realizar é necessário essa energia. Senão fica somente pensamento. Eu quero um dia, eu posso, e passaram 15 anos, 10, 7, 6, 20 anos, mas faltou a energia do plantar e colher. Para plantar, um agricultor ele tem muita energia e muita agressividade. Essa energia para cavar um buraco, colocar a semente, depois para colher, né? E para poder comer e se alimentar, né? Então, esses instintos, eles vão mobilizando a vida, né? Nos vão mobilizando. Como é que está indo? O que vocês acham dessas coisas que eu estou falando? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre tudo isso? Comentamos um pouco. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Augusto, pessoal? Comentar alguma coisa? Vai lá, Roberta. Oi, vamos lá. Não, engraçado que durante toda a fala, assim, que veio me despertando justo agora no final, com a fala da agressividade, é essa gana, assim, porque eu acho que no início da fala, eu acho que quando também ele falou no exercício, eu já olhei para aquele sofázinho ali que está ali no canto, que nem é usado, de vou me livrar desse sofá, vou botar uma esteira, uma bicicleta ergométrica, porque a questão do movimento, né, eu estou muito parada, eu vejo que a minha vitalidade, assim, está baixinha, digo, nossa, é mesmo, como a gente se esquece das coisas, tem que ouvir o óbvio, às vezes para se mover, né, então estou me dando conta, assim, pelo amor de Deus, preciso de energia nesse corpo. Viu, Augusto? Uma questão assim que eu acho que é importante fazer um pequeno pontuamento na questão da agressividade. A sensação que eu tenho, assim, pela experiência, pelo contato com as pessoas, e muitas vezes quando a gente fala em agressividade, todo mundo relaciona diretamente com a agressão. E, na verdade, a agressão é um aspecto da agressividade que é mal direcionado. Mas a agressividade, de uma forma geral, é exatamente esse impulso que te movimenta, é esta força interna que te leva para uma ação. Então, é importante, assim, pontuar isso, assim, que a agressividade é esta força e não a agressão. Porque, normalmente,
o indivíduo ele vai associar a agressão e aí refreia esse instinto, achando que é uma coisa, mas é porque simplesmente porque está mal direcionado ou mal entendido no seu próprio conceito. Então, era só esse adendo que eu gostaria de fazer, que eu acho que isso é super importante, porque vejo que muita gente confunde esse conceito, fica muito preso na agressão, da palavra agressividade. É isso. Isso aí, querido. Obrigado, Marcos. Muito bom. Eu vou chamar também, não sei se tu quer comentar alguma coisa, Augusto, sobre isso, se não vou chamar. Não sei se tu quer... Pode. Tá. Pode. Eu gostaria só, tem a Lise e a Glaucira para falar, mas se vocês me permitem, gurias, eu só queria dar uma parte também numa questão que o Augusto trouxe, né? Que é a questão dos instintos, Augusto, que tu colocaste, né? Essa questão, acho que fizesse como uma provocação no sentido de a gente pensar um pouquinho mais a respeito no que são os instintos, né? E toda a questão de se realmente os instintos são autorregulados ou não, né? E eu acho que uma das coisas interessantes, acho que esse é um tema bem discutido dentro da maratona de psicologia, né? De aspectos psicológicos. E eu acho que uma questão importante é que o instinto, sim, ele, para ser instinto, à medida que ele se satisfaz, né? Ele baixa o seu... a sua necessidade, né? A satisfação do instinto, ela faz com que o comportamento vá cessando, né? Então, por exemplo, se eu tenho fome, eu vou buscar comida. À medida que eu mate a fome, né? Eu não vou mais buscar comida por um tempo, até ter fome de novo. Isso é a regulação do instinto, né? Isso é uma coisa natural. Mas o que às vezes a gente confunde com comportamento instintivo é uma deturpação desse comportamento, onde vai influenciar aspectos subjetivos, como ansiedade, o próprio estresse, né? Que é o estresse quando é tóxico, né? Então, que é a questão da compulsão, né? Então, a compulsão é quando a gente perde esse vínculo autorregulador da base instintiva e passa a usar aquela base instintiva compensada, né? Então, eu estou frustrado com outras coisas e eu vou comer e não sinto mais a autorregulação que é natural. Né? E isso para outras coisas também, né? Para sexo, para exercício físico, seja lá para o que for, né? Necessidade de movimento. Então, às vezes, a gente entra em uma questão compulsiva, que já é uma deturpação da base instintiva. Né? Isso só é uma contribuição. E, de repente, também, se alguém quiser retomar a questão do instinto, a gente, quando deu, acho que a gente chegou a gravar a questão, quando a gente deu o módulo, né, de aspectos psicológicos, a gente chegou a ver, está gravado esse tema sobre os instintos, a autorregulação dos instintos. Tem isso em vídeo também, né, só para relembrar. Não sei, não sei se tu quer comentar alguma coisa. Não, isso que tu falou é exatamente isso. Eu tenho um exemplo, né, no instinto sexual. Né? Então, tem um aluno, né, e ele me relatava, Augusto, tenho uma vontade, isso e aquilo, e até aí ter vontade, legal. Bom, mas resumindo, para não ser larga coisa, o camarada ele tem uma compulsão sexual muito forte, a ponto de querer transar 2 vezes por dia, e isso e aquilo, e com garotas de programa, e isso, um processo muito mental, né? Muito processo, aquela coisa que passou de um limite do desejo e do prazer, ou da fusão, ou do eros, né? Do instinto sexual, porque ele toma Viagra ainda, né? Então, o processo é tão mental que o corpo não quer, não necessita, mas o processo, a compulsão mental é tão que ele tomava Viagra e etc, etc. Né? E pratica biodança faz 1 ano,
bom, antes desse momento, praticava biodança há 1 ano e pouco, né? E ele disse que conseguiu diminuir muito esse processo, assim, encontrou uma namorada e estava conseguindo ficar dentro dessa relação, né? Mas é isso, é compulsão em processo, e passa a ser um processo mental, que não é fisiológico, não é dos impulsos, né? Mas sim um processo mental. Tanto que tinha que tomar Viagra, porque o corpo não queria, não pedia, não tinha nenhum apetite, na verdade, mas uma masturbação mental, né? E é isso. Que forte isso, né? Muito forte. E é como tu disse, assim, às vezes é na comida, né? A pessoa não está com fome, mas vai lá e come, e come. E às vezes é assustador. E às vezes por trás disso tem um medo, né? Um medo muito grande, né? No caso eu me lembro porque eu tinha quando eu comecei a fazer os estágios de psicologia, né? Eu tinha das pessoas que eu atendi numa clínica psiquiátrica, né? Ele era dessas pessoas que ia para o parque e com o casacão e abria assim o casaco para se mostrar o pênis, né? E o quanto isso tinha muito a ver assim com uma super, ele tinha aquilo compulsivo, era compulsivo, né? Ele não transava com ninguém, mas ele tinha que fazer isso. E era por uma ansiedade assim muito forte de uma desconfiança de si mesmo, né? Que tinha que ser compensada assim. Então, claro que tem interpretações freudianas sobre isso também, né? Mas é interessante que essa motivação que não tem a ver diretamente com uma necessidade, com um desejo, mas sim com um medo, com uma compensação de algo que é insuportável, né? Então, e quantas vezes a gente faz isso, né? Com alimentação é super claro, mas também com substâncias, né? Álcool, cigarro, ou outras substâncias, né? Então, o quanto fica uma coisa compensatória, né? Por não conseguir conectar, na realidade, por não conseguir contatar com o desejo original, né? Por medo da dissolução, medo da entrega, né? Então, acaba uma desconfiança profunda de si mesmo, né? Isso aí. A Elisiane queria perguntar algo, não é? E a Glaucira. Acabei de ser sanada com a fala da Anitta. Tá bom, obrigada. A Glaucira queria falar alguma coisa? Eu queria voltar lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria voltar lá na depressão e na falta de vitalidade, né? Compartilhar e também ouvir a opinião do Madalena. Quando eu comecei a escola, não quando eu comecei a fazer biodança, mas quando eu comecei a escola, eu tinha passado por um processo de separação e perda da minha mãe. E eu vivia um processo assim de não querer, um pouco de fugir de sentir essa dor, né? De ficar querendo, não, mas eu não posso me deprimir muito, não posso. E o que eu vivi na biodança, assim, eu agradeço muito os companheiros que me ajudaram nas vivências, né? Entrar em vivência, o Vilmar tá aqui até presente, de conseguir na vivência entrar numa dor tão profunda e sair como um mergulho, assim, porque a biodança, ela traz essa possibilidade, ao mesmo tempo que ela traz o acolhimento, né? E isso passou, assim, né? Foi, assim, um divisor de águas nesse processo de tristeza que eu vivia, né? Então, queria que comentasse um pouco isso, assim. Ou, né, acho que já foi falado, mas queria trazer a minha vivência. Graças, Marcelo. A depressão, assim, às vezes a gente até mesmo, quando falamos em depressão, já tem muitas vezes culturalmente uma autodesqualificação da depressão, né?
mas a depressão, parece que tá com depressão, né? Tem uma pressão nessa tristeza, né? Depressão, aí uma pressão externa, às vezes percebemos, parece que é contagiosa a depressão, né? Mas existe essas duas possibilidades, a depressão reativa, né? Quando, por coisa da vida, que não depende de ti muitas vezes, e perder alguém que se ama é terrível, é difícil. Se ama, perder dói. E se dói, toda dor, ela em si traz uma tristeza, né? A dor nunca é alegre, não sei se a pessoa estiver num processo somático de quero sofrer, né? Então, existe essa tristeza, a depressão reativa e endógena, que é outra coisa, né? Quando a nível celular, bioquímico, por falta de alguns neurotransmissores, alguma substância, muitas vezes é hereditário, muitas vezes é genético, né? A pessoa, ela tem em si uma tristeza ou uma depressão a nível anímico da alma, estado de ânima, estado de alma, né? Que a pessoa nasceu assim, aí vamos ver as protovivências, porque a nível da filogênese, a história familiar, né? Da onde vem isso e aquilo, e a biodança ela pode ajudar, né? Pode ajudar nesse processo, pode, não sabemos até quando, não é uma garantia, mas pode, porque se uma pessoa ela tem uma depressão muito forte, até chegar em biodança é muito difícil, muito difícil, muito difícil, né? Então, há níveis, né? Então, essa depressão endógena, que é uma enfermidade aí que é muito doída, muito foda, né? E tem essa possibilidade reativa, quando as coisas que não dependem de ti, nos processos da existência, tu perdeu o emprego, foi traído, perdeu dinheiro, foi ultrajado, sofreu uma violência, sofreu uma agressão, perdeu o amor, o falecimento de alguém que amava, e isso vão gerar um processo de depressão. Então, também há uma pequena diferenciação da tristeza vivida, com intensidade, com a tristeza e a sua causa, quando há a causa explícita da tristeza que gera uma depressão, ou seja, uma pressão na tua própria existência, a qual te oprime e te inibe de expressar com o seu próprio florescer na vida, como um dinamismo da vida, né? Então, essa tristeza tem a sua causa, né? Então, ela é reativa. Então, se uma pessoa estiver integrada, ela vai entristecer. E a vida em si é um banquete, né? Um banquete de tristezas. Quem vive com intensidade a vida vai entristecer em algum momento, a não ser que tu esteja desvinculado com a vida, mas há gente morrendo de gripe, há gente na África morrendo de fome. A vida nos dá um leque de possibilidades para que entristecer todos os dias. Todos os dias temos razões para entristecer. Não entristecemos por falta de motivos, né? Porque está conectado com a vida em si é triste. Muitas coisas são tristes. As notícias são tristes, o jornal é triste. O problema do seu amor é triste, o problema que seu filho tem é triste, o problema que o amigo tem te entristece, né? Então, são tristeza. A depressão ela já traz um buraco no fundo, porque quando ela permanece por mais tempo num tempo, né? Então, é um pouco que se estabiliza e tem uma durabilidade no tempo, né? A hora passará. Se é reativa, vai passar, vai se restaurar, etc. A pessoa vai buscar ajuda. Então, buscar ajuda é fundamental, e buscar ajuda, às vezes, é se reorganizar, ir no cinema sozinho, comer uma pipoquinha, entende? Comer um docinho, ver algo bonito, ir num parque, ver as crianças brincando, ter um cachorrinho, ter um gatinho, pequenos fios que vão te trazendo de volta, né? Trazendo a ilusão de volta. Pessoas, às vezes são pessoas, né? Como o fio de Ariadne, né? No Minotauro, o Teseu entra no labirinto, e em algum momento entramos nesse labirinto, só que daí vamos tendo cordas invisíveis, fios com muitas pessoas que hemos conquistado na vida.
ou situações de bem-estar que vão te resgatando, né? Te resgatando para ir saindo daí. E aí a biodança ajuda um montão. Biodança e muitas outras coisas, mas como estamos falando de biodança pode ajudar muito, 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 até se voltar a essa estabilidade, né? Estabilizar um pouco. E nos processos, quando eu disse endógenos, a biodança ajuda um montão, mas muitas vezes tem que, às vezes, ter uma ajuda, às vezes não está livre de uma medicação para a pessoa poder chegar na biodança, ou ter uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda de um psicólogo, né, para poder praticar biodança. Porque às vezes tem pessoas que não conseguem. Já trabalhei com muita gente com depressão terrível, que chegou, fez 2 aulas e não podiam levantar os braços, porque tinham 200 quilos em cada braço, e isso aqui é um movimento de glória de viver, de campeão, de quem quer voar, e a nível, as pessoas não conseguem levantar os braços. E às vezes a nível motora isso acontece, né? Por isso é a dança, e com progressividade, ou numa sincronização, que outra pessoa vai te ajudar um pouco. Alguém vai te dar a mão para caminhar a 2, um exercício caminhar a 2. Uma pessoa te aponta um caminho a seguir e acompanhado. E às vezes só a sensação de estar acompanhado já organiza. Parece uma bombagem, caminhar a 2. Mas não, o caminhar a 2 cria uma possibilidade interna, mesmo que a pessoa não é consciente, uma sensação de estar acompanhado. Tocar na mão de alguém e caminhar para ela por um instante, né? Vai regenerando toda uma possibilidade. Agora, a biodança ela vai ajudar, sem dúvida, como outras, a psicologia em si, fazer uma análise, qualquer um acompanhamento é fundamental também, nesses processos de sofrimento profundo, de pressão, depressão, né? E as tristezas. As tristezas vão passar, porque são emoções, vão passar, né? Elas ficam sintomáticas, ou se tornam enfermidade quando ficam muito tempo e não passa. Aí temos que nos ajudar e ver alguma coisa. Mas tristeza vamos nos entristecer, né? E ao mesmo tempo, essa própria vida que vivemos nos dá um banquete de possibilidades fantásticas, né? Que cada um, e biodança nos dá isso. Biodança é um banquete de coisas que cada um vai se servindo como pode, conforme a sua necessidade, conforme o seu apetite de viver, conforme a sua vontade, conforme a sua disponibilidade, mas toda sessão de biodança é oferecido um banquete, que cada um, dentro das possibilidades, vai se servindo, né, na sua capacidade de sentir, na sua capacidade de dar, na sua capacidade de receber, na sua capacidade de fusão, na sua capacidade de estar dentro do seu próprio movimento, algo que nem sempre é fácil, a pessoa estar dentro do seu próprio movimento e integrar todas as partes do corpo, porque muitas vezes a pessoa não está nem na vida, nem na biodança. Todo o seu corpo não está participando da dança. Muitas vezes acontece isso, mas são biodança. A pessoa dança, mas todo o corpo dela não está dentro da dança, ela não está dentro do seu movimento. E na vida ela também não está com todo o seu corpo dentro da sua própria vida, toda a sua corporeidade dentro da vida. E dentro da sessão de biodança e dentro da dança tampouco. Mas aí um processo de estímulo. O facilitador é incansável, tal qual a vida é incansável. A vida sempre está. Mesmo quando eu desapareço, quando fecho os olhos, mesmo quando eu durmo, a vida sempre está. Cada vez que eu abrir os olhos, a vida vai estar na tua frente. Ou no teu quarto, chorando, ou indo no supermercado. A vida sempre vai estar presente, né? Então, essa dança vai ser a possibilidade de tu estar inteiro dentro de cada momento, né? Agora, claro, tem que chorar. E esses dias eu pensava, faz um mês atrás, necessito tanto chorar, mas não com... Que merda, e botar, não consegui, coisa terrível, não consegui chorar, e senti o peito explodindo de angústia, os olhos pesam, o maxilar fica duro, e tu quer chorar, mas tu desaprendeu, mas como é que eu faço para chorar? Uma sessão de biodança, até que aconteceu uma coisa triste, outra coisa triste, uma coisa triste sempre chama outra coisa triste. Então, por isso que quando Nietzsche diz, cuidado quando olhar para o abismo, que uma coisa chama a outra, uma tristeza sempre vem acompanhada de outra. Pim, pim, pim. Assim como a alegria. Quando não está, só coisas boas, momentos da vida, né? Alegria, dinheiro, amor, comida, grandes notícias. As tristezas vão chamando tristezas. Os processos de tanatos, de morte, atraem morte.
mental, emocional, física, afetiva, material, porque um não entra num fluxo que às vezes não tem fim, né? Então, às vezes chorando, aí aconteceu uma coisa, chorei, ai, chorei, ai, 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 né? Chorei. Tem uma música assim, porque chorar é fundamental e faz bom, e realmente tem um momento que é a purificação, porque tu necessita das águas, se auto-batizar nas suas próprias lágrimas, né? Com um processo de purificação, de dissolução do seu próprio peito, das angústias, das tristezas, né? E poder aí uma liberação. E coisa boa quando tem biodança, que o façador pode chorar, que as pessoas podem chorar. Biodança, uma aluna uma vez me disse, poxa, não tem nenhum lugar para chorar, onde é que eu choro em casa? Não, meu marido na cama, no banheiro sozinho, não encontro, não se cria um ambiente enriquecido, né? Um campo emocional onde favoreça a possibilidade de um choro purificador, de transmutação da sua própria energia, né? Para aliviar o peso das coisas. Então, o chorar, o lacrimejar, é um segmentário de peito, ombros e braço, a qual vai fluir uma dissolução de uma angústia, uma tristeza que poderia se transformar em outra coisa, até mesmo uma enfermidade, e encontra-se uma dissolução de expressar essa tristeza para abrir um espaço. Quando algo é expressado, a gente liberta isso, mas também se encontra um espaço a ser ocupado dentro. Quando saiu o meu choro e um pouco dessa tristeza de coisas que vivi, estava me aprisionando há algum tempo, entrou um pouquinho de ar. E esse ar me relaxou um pouco, já pude rir mais tarde, já pude querer ir no cinema, já algumas outras coisas. Porque... Tu expressou exatamente o que eu vivi agora. O que eu estava contando que eu vivi na biodança. Porque parece que algumas emoções são meio proibidas, né? Parece que se tu sente, se tu expressa na sociedade, não pode, porque todo mundo vai ficar triste. Tu chorar muito, né? Não é uma coisa muito permitida. E nem ficar muito brabo. Então, e essa coisa de não poder, a biodança é o espaço onde isso é permitido, né? Sim, é isso. E é altamente sanador, é um aspecto saudável, né, da emoção, né? Porque a emoção é isso, é um movimento em moção, moção motriz, né? É estar em movimentos internos, né? Diferente da zumba que pratico, que é uma coisa somente motora, adrenérgica, né? Então, a dança em biodança ela tem o componente emocional, que faz a biodança ser única e fantástica em muitas coisas, né? A dança de biodança. Eu gosto de dançar, adoro dançar, às vezes falo para artistas aqui, mas eu gosto de dançar biodança. Eu gosto de dançar em biodança, que é outra dança. É outra dança, porque realmente é uma integração, a dança e biodança. Eu danço desde criança, mas aprendi a dançar em biodança, né? Sempre tive pretensões artísticas. Em Porto Alegre, trabalhei com alguns espetáculos de dança. São Pedro, isso há 20 anos atrás, né? Mas aprendi a dançar em biodança. Por quê? Porque a biodança a gente aprende algo nessa vitalidade que é vital, que é ter ritmo. Então, não aprende a dançar em biodança, mas a gente aprende algo que nenhuma técnica de dança dá. Aprender a ter ritmo. Ritmo interno. Né? Seu ritmo vital. E isso te asseguro que esse ritmo da dança em biodança, eu acho que, não vou garantir, mas dentro do que eu conheço, só a biodança dá de uma forma natural. A pessoa encontrar o seu ritmo. E isso, claro, se deriva a todos os aspectos da vida. Ritmo de viver, seu ritmo de vida, né? Então, a dança em biodança, ela é sanadora, porque é integradora.
A dança integradora em biodança, porque integra todo o holograma dos aspectos do teu ser. Ritmo, essência, inocência, instinto, emoção, sentimento, pensamento, motricidade, tudo. Sua própria energia, seus estados de ânima, seus estados de alma, né? Aquilo tudo que dança dentro de ti, né? Teu estado da alma, como é a sua alma, né? E não bastando a dança, ainda incorporamos na própria dança em biodança a voz, né? Então tem muitas danças em biodança e voz, né? Quantos exercícios de voz temos? Porque somente pela voz de uma pessoa a gente já pode pensar pela musicalidade vocal, que também, quanto ao movimento, ela é desenvolvida, né? Podemos trabalhar muito possibilidades da nossa voz, mas somente pelo timbre da voz, a musicalidade da voz, já podemos dizer se essa pessoa, como é que ela está, ou ter a pretensão de como é que ela está, né? Às vezes tu liga para alguém e a pessoa, ligo, alô, oi, não, tô bem, quando a pessoa vê que é tu, né? E se lembra, pela voz dá para saber se a pessoa está deitada, se ela está sentada, se ela está de pé, se ela está caminhando rápido, se ela está correndo, se ela acordou agora, se ela está com sono, se ela está motivada, se ela está alegre, se ela está com muita vida, ou se ela até está com problema. Impressionante a voz, hein? Isso por telefone. Se tu pode olhar a pessoa ainda, muito mais. Voz de quem está com problema. Minha namorada liga, a gente fala, eu sei quando ela está com problema, só pela voz. E acho que qualquer outra pessoa, não só por ser minha namorada, mas a gente escuta. Aqui, tá, assim, é outra música, é mais ritmo, os problemas são mais rítmicos. Quando tudo está bem, a harmonia tem uma tendência, uma inclinação à melodia. Oi, tudo bem? Claro, opa. Eu vou aí mais tarde. Não. Não tem problema, deixa para lá. Mas se tem problema, que? Então, a voz indica todos os estados emocionais, muitas vezes. Então, não somente na percepção do movimento, mas na musicalidade da voz, no timbre da voz, no ritmo da voz, na harmonia da voz, o volume da voz, dá para sentir muito como está uma pessoa no seu estado de alma, seu estado de ânima, a nível vital, a nível instintivo, né? Na sua energia, como está pulsando, né? E tudo isso. Augusta, a gente tem o Luiz, que fez um comentário. Eu não sei se o Luiz quer colocar alguma coisa, Luiz. Coloca, não precisa botar no chat, daí fala para a gente aí o que tu pensou. Diz aí, Luiz. Tá aí o Luiz? Luiz, sim, tá aqui, né? Vamos ver. Com relação à raiva, né, ela é uma vitalidade porque eu, quando entro num estado de raiva, eu entro num processo de autodestruição, assim. E aí eu preciso mudar as minhas emoções, assim. Uma das coisas que me regula é a música, a dança, né? Ou algo externo, né? Mas que eu acabo ficando daí já num estado emocional mais amoroso, tá? Mas eu assim, ó, dentro dessa situação que a gente está vivendo, eu estou pulsando às vezes muito na raiva, tá? E aí eu preciso de algo para sair disso e tentar olhar o mundo de uma outra forma. Sim. Sim. É isso. A raiva, ela também é uma emoção que tem que ser expressada. Se uma raiva, a raiva ela não é expressada, ela também pode ser danina, né? Porque vai ser uma acumulação também, acumula e pode transformar em algum transtorno também. A questão é como, né, canalizo essa energia, porque é uma energia, né? Como canalizar. Então, quando a pessoa não conhece a potencialidade da sua raiva, por isso que dão todos esses assassinatos,
Porque quando vê, o cara acumulou, e chega no trânsito, um cara trancou a cabeça, o cara mata o outro. Aí depois bota a mão na cabeça, meu Deus, o que foi que eu fiz? E vem um arrependimento sincero, e às vezes o cara bate num filho, chega em casa, o patrão disse um montão de coisa, se incomodou, isso, aquilo, vem a criança, faz alguma coisa, o cara bate na criança, né? Porque foi a gota d'água. Então, a raiva ela é uma energia que tem que ser canalizada. Aí também é um trabalho de cada um. Mas eu acho que a biodança, a gente trabalha essa raiva, né? E a questão, talvez a palavra não seja de trabalhar, nós temos possibilidade de perceber ou conhecer toda a tua potencialidade de raiva, de fúria, em algumas danças. Nos dão essa possibilidade de tu perceber essa dimensão, né? Porque se uma pessoa não se conhece, ela tem medo da sua própria raiva, porque sentir raiva é uma emoção de todo ser humano. Cada ser humano, em algum momento, puta que pariu, que merda, porra, não, uma coisa saiu errado, alguém fez né? Então, ter esse... Mas como canalizar isso, em algum momento conter, expressar e canalizar isso de alguma forma que não seja para me matar a mim mesmo, não me machucar, e também não machucar nenhuma pessoa, nenhum ser humano, porque toda a violência, quando a pessoa é sensível, tem um processo de integração, vira arrependimento também, frustração, né? Quando a gente é duro com alguém e fala, fica com uma dor, um arrependimento, puxa, foi deselegante, puxa, me passei, perdi a cabeça e disse tal coisa, ou quebrei tal coisa, ou isso, aquilo, né? Vem a culpa, que é algo nobre sentir culpa também, logo de uma coisa. Mas a sentir raiva é normal, né? Eu acho que sano também sentir, porque tem muitas coisas que nos geram raiva. A coisa é como canalizar ela também de uma forma que não seja para destruir, né? Destruir, né? A si, os outros, etc., né? Mas é uma energia também, é uma energia. E às vezes é como o raio de Zeus na mitologia, né? A pessoa sente raiva quando vê, não conhece a sua força e acaba com a pessoa, com as pessoas, às vezes com as relações, né? Porque sai de uma forma fulminante, né? Às vezes tem quantas vezes já escutamos, não, eu sou calmo, mas quando fico brabo, sai da frente. Não tem que sair da frente, a pessoa que tem que saber conhecer a dimensão da sua fúria para não se arrepender, não machucar e ser machucado, né? Porque é uma energia a ser canalizada, e vem a habilidade como dissolver isso, né? Cada um também vai encontrando um campo de expressividade dentro do autoconhecimento que a pessoa vai aprendendo a lidar com isso também, né? Como que eu tenho que fazer antes de chegar aí, quando tenho que parar, né? Antes de viver tal situação acumulativa, porque eu estou sentindo raiva, algumas coisas aconteceram antes. Então, há mecanismo que às vezes já acontece há muito tempo, já tem um certo alarme, e está ficando puto, tem que parar antes, né? Até mesmo antes de chegar aí. E às vezes também o que exercito, também já exercitei muito nas relações amorosas, né? Às vezes com a namorada, com a mulher, ou até mesmo com a amigo, principalmente na relação, né? Porque, às vezes as pessoas se tiram do sério, né? Facilmente, né? Principalmente na convivência. Mas tem um momento ali que tu diz, se eu parar, tudo fica bem, né? E esse parar, às vezes, é sair de perto. Respira, aí volta com uma outra. Antes de estourar, para. Né? Antes de estourar, para. E tem mecanismos que vão... Já temos sinais na autopercepção de que, olha, eu já sei, estou começando a ficar enorrado, como dizíamos aqui. Né? Um enojo, né? Que não vai... Nesse sentido, não vai no limite, né? Para um pouco antes. Que talvez seja uma habilidade, porque é uma dança, né? Uma habilidade de cada um ir desenvolvendo. Mas eu acho que tampouco há uma receita, né? Mas sentir raiva,
Isso é uma das emoções básicas, né? E não dá para fugir dela. A Lise agora quer fazer uma pergunta, colocar algo. É interessante que quando a gente fala sobre raiva, é uma coisa muito... É uma palavra tão forte que quase ninguém consegue falar sobre raiva. Raiva realmente é uma energia muito forte para ação. Eu tive essa experiência na vivência do Tigre, até foi com a Roberta, da dimensão da minha força corporal, de tamanha estagnação que estava, porque eu realmente fui feroz, uma coisa visceral minha, e aonde a gente percebe muito essa nuance que tu fala a respeito dessa dança de energia que existe internamente dentro de nós. E nesse sentido, eu vi que muitos dos meus processos emocionais estavam nessa estagnação. E é importante falar que a gente tem raiva. Quando a gente traz essa fala, a gente também traz a possibilidade de cura, né? De trabalhar com mais consciência, que é uma energia, ela faz parte da nossa essência, assim como a tristeza, como a alegria. E ela é para uma ação. Então, eu percebo até agora na fala de todos os meus colegas, todo mundo teve uma transformação muito forte a respeito disso. E eu tive na minha vitalidade com a minha identidade. E é interessante porque eu comecei a lembrar que eu saltei de paraquedas quando eu comecei a biodança. Eu fiz coisas muito de contar a minha história. E que eu agora percebi que foi dessa ação, dessa energia, né? Que começou a ser movimentada através das práticas semanais da biodança. Né? E é uma grande reflexão que eu estou tendo nos últimos tempos até, né? Porque eu tenho que construir a minha monografia e fala exatamente de todo esse processo interno que eu passei pelas aulas, que foi uma descoberta linda de mim, porque se eu não tivesse esse espaço seguro, e principalmente os colegas que eu tive, né, que me acolheram, que me mostraram, né, a minha verdade, o que eu sou internamente afetada e como isso eu expresso no mundo, fez a total diferença. Então, realmente, acho que essa energia a gente tem que falar de uma forma mais positiva, né? Porque como conceito, ela é colocada como julgamento. Quem tem raiva é uma pessoa ruim. Era o que eu tinha comigo. E se eu tivesse muita raiva, eu não era uma pessoa boa. E é uma energia. E isso é um entendimento que a gente só vai incorporar sentindo. E o que mais a gente não quer, em função do que nós recebemos em algum estado de vida, de alguma história de vida que nós tivemos, é exatamente isso. Que é ruim, então não posso sentir. Então eu acumulo isso dentro de mim de uma maneira muito negativa. E quando sai, realmente sai de uma maneira muito negativa. Hoje eu vejo que a minha ação com a raiva é em ações para minhas realizações de vitalidade. Eu me sinto muito mais vital, sentindo essa energia e posicionando de uma maneira mais saudável. E essa foi uma visão que eu tive dentro da biodança. Que bom. Obrigado, Lídia. Muito bem. E a gente aqui tinha uma pergunta que você comentou que Rolando falou de outros instintos, além da questão de escrito na apostila. Quais seriam? Eu tenho 12, né? Na apostila estão 10. Então, faltaria aí o instinto de fusão e de autocentrismo, que seria a conexão consigo mesmo, capacidade ou necessidade de conexão consigo mesmo, que são dois vínculos, né, que trabalham em biodança, né? A conexão com o mesmo, com a conexão consigo mesmo e a conexão com outro, estado de fusão. Não está escrito aí, mas
eu tenho aqui apontado um curso de data uma vez, né? Enfim. Temos a Letícia também, que quer fazer uma pergunta. Letícia. Oi. Oi, Letícia. Não é uma pergunta, na verdade é uma troca de ideia, uma reflexão a respeito dessa questão que a gente estava falando da raiva, né? Ontem, a gente aqui na escola está fazendo um estudo, né, das categorias de movimento, e eu ministrei ali uma pequena discussão, uma palestra assim, a respeito da categoria de movimento da potência, né, dentro dos exercícios de biodança. E aí surgiu essa questão, né, da raiva, e até eu trouxe uma experiência pessoal minha na biodança, do primeiro Minotauro que eu fiz, que era dar limite, né? E aí a gente meio que seguiu um caminho, assim, que a gente passou por aí. Então, é mais uma contribuição, assim, né? Que eu acho que nós, seres humanos, a gente tem recursos e capacidade de lidar com todas as coisas, mas a gente tem que viver elas, né? Para poder aprender a modulá-las. Então, a raiva, ela tem essa não sei se é uma dubiedade, mas esse aspecto onde ela é muito temível, né? E muitas vezes eu faço muito esforço para lidar com ela intelectualmente, porque ela tem que se manter longe do meu corpo, né? Porque no momento que eu sinto essa raiva no corpo também, de forma muito intensa, é muito difícil eu não conseguir expressá-la de alguma forma. Então, o que eu queria trazer é isso, assim, de que às vezes a gente também não precisa de um projeto Minotauro, né, para expressar essa raiva. A gente se auto-perceber, né, diariamente e dar espaço, né? Estou percebendo que eu estou sentindo raiva, estou com muita raiva, e deixar essa emoção se mostrar, porque assim, é uma ilusão a gente achar que a raiva, nesse impulso de demonstrar a raiva, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, né? Principalmente as primeiras expressões que a gente tem com esse sentimento depois da vida adulta, e que a gente tem esse caminho de desobstruir, né, no corpo esse sentir e expressar a raiva. Vai vir um monte de coisa, né? Então, eu queria um pouquinho, na verdade, compartilhar essa minha experiência, assim, de que sim, a raiva vai ser sentida, não vai ser legal, vai ser desagradável, vai quebrar coisas, às vezes, assim, né, nessa expressão inicial, né, vai ter amigo que vai ficar chateado, sei lá, às vezes é com o pai, com a mãe, vai fazer um caos, né, vai fazer um caos. Assim, eu estou falando desse primeiro momento que a gente desobstrui esse canal, né, instintivo. E a gente tem que também saber isso para ter coragem de permitir que essa emoção se mostre, né? Que é uma emoção muito fundamental, vinculada à nossa vitalidade, né? Mas é isso, assim, né? De a gente parar de querer que eu vou mostrar minha raiva, mas eu tenho que controlar, né? Para que as pessoas não se magoem. As primeiras expressões de raiva, quando a gente não está acostumada a lidar com essa emoção, ela vem de uma forma destrutiva, né? Porque a natureza dela é uma natureza, não é agressiva, mas ela é uma natureza parecida com o fogo, né? Que vem e consome as coisas. Mas à medida que a gente permite, né? E meio que conhece ou intui esse caminho, a gente vai tendo condições de modular ela. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que fiz esse exercício de dar limite talvez em 2002, quando eu entrei na escola, e até hoje eu estou modulando a minha raiva. Então, por exemplo, tem no meu ambiente de trabalho, tem coisas ou atitudes que as pessoas têm que disparam em mim imediatamente uma reação. E, apesar de eu ter esse instinto, eu gostaria de melhorar a forma de expressar isso, de respirar, de entender o que está se passando e dar uma resposta adequada sem destruir a minha volta. Mas, olha só, isso
né, esse canal, digamos assim, Desobstruindo a Biodança em 2000, a gente está em 2021. Então, sim, é um refinamento, né? É um refinamento, mas ele se dá à medida que a gente se permite vivenciar. Então, era mais isso só que eu queria compartilhar, Madalena. Está maravilhoso aí a sua exposição, já te agradecer. Obrigado. Tá? Muito cheio de consciência e poética. Obrigado, meu amor. Alegria te escutar e te ver. Olha, uma coisa mais sobre a raiva, que é interessante a gente saber nesse holograma ser humano, né? Da percepção da raiva. Sinto raiva. Quando sente, quantas vezes? É algo persistente, muitas vezes, a menudo, como dizemos aqui, quase sempre, às vezes, raramente, há índices, né? Dependendo do índice, sinto raiva todos os dias quero matar um. Opa! Como perceber isso? O que vem, o que está mobilizando isso? Muitas vezes também entra a fase nutricional também, entende? Então, é todo um holograma. Então, aqui também tem, quando o Rolando fala nos índices de vitalidade, há estados nutricionais também. Por que às vezes a gente diz estar enfesado, né? Estar com as fezes, né? Um estado enfesado. Então, o enfesado, né, tem uma relação intestinal também relacionado à nutrição, né? Então, quando a pessoa, o que ela come, o que ela bebe, então o animal, quando tem muita sede ou está com muita fome, fica enfesado. Pessoas, quando estão sem comer há algum tempo, ficam mais reativas por hipoglicemia, às vezes por falta de alguns nutrientes, por falta de alguns aminoácidos também, por uma questão alimentar também, né? De nutrição, às vezes por excesso de açúcar no sangue, às vezes por falta de açúcar, muitas vezes por muitos outros nutrientes também que estão faltando ou algumas vezes sobrando, né? Que a pessoa também entra num estado reativo e está muito relacionado também. Mas não sei de onde é que vem. Observe também como come, o que está bebendo, o que acontece nos períodos de nutrição e de fome, né? Também, exame de sangue é bom para isso também, a pessoa perceber, e aí ver que está com a glicose lá em cima, que está com colesterol, não sei o quê, isso tudo influencia também nas hormonas, né? Nos hormônios que a gente, mas estou reativo, não sei, quando vê são substâncias bioquímicas que, a partir da nutrição, está influenciando tudo. Um pode observar isso, se está bem, se está até mesmo quando vai ao banheiro e quando entram em um processo de cada um no seu ritmo intestinal das suas fezes. A pessoa pode observar as suas fezes e já vai saber como é que está a sua raiva. Vê só que coisa. Entende? Então, tem fezes empedradas, fezes duras, tem fezes de cabrito, tem fezes cremosas, tem diarreias assim, assado. Então, cor das fezes, tudo são indicativos da sua vitalidade, né? Então, né? Isso você pode pesquisar e, se persistirem os sintomas, busque o seu médico. Né? Então, até pelas fezes já é uma percepção de si como é que está, né? Todo animal faz e cheira e vê, porque é uma percepção também de como também, dependendo do animal, ele vai lá e vai comer alguma outra coisa ou não vai comer porque está necessitando. Então, a prisão de ventres, né? Quantas vezes a pessoa vai ao banheiro ou não vai, tudo está relacionado com a nutrição quanto um aspecto nutritivo também, da nutrição, não só emocional ou afetiva, mas nutricional mesmo, das bactérias do organismo, né? De todo o holograma, né, bioquímico, celular, de todas as bactérias que estão aí comendo alguma coisa dentro de ti e come todas as tuas proteínas que te alimentam e te nutrem, e ficam só as bactérias mais... e tu começa a ficar enfesado. Então, as coisas estão muito relacionadas também. Então, a pessoa, quando o Rolando fala no instinto de autocentrismo, esse autocentrismo é estar centrado em tudo que se move dentro de ti,
né? Como falei no início, né? Ao mesmo tempo que eu me movo diante das coisas, tudo que acontece, meus pensamentos, meus sentimentos, minha capacidade intestinal, né, de elaborar os alimentos, de triturar, como mastigo, como durmo, como estou indo ao banho, como está minha aceleração cardíaca, como é que eu estou respirando, né? Respiração abdominal, respiração dançante, biodança, como é que eu estou respirando, estou me auto-asfixiando, né? E tudo isso às vezes gera um processo, né, de aceleração também, e a expressão vai ser adrenérgica, enfesada muitas vezes na relação. Mas por que está falando assim comigo? Tu tá bravo? Não, é a minha forma de falar. Aí tu não se dá conta, mas está enfesado, né? E às vezes é nutricional, né? É muito nutricional o que se está comendo, né? Então, às vezes, um exame de fezes, para não estar enfesado, é muito bom se a pessoa está enfesada a menudo, grandes quantidades de vezes, nessa autopercepção, a pessoa percebe explodindo de raiva, sentindo muita raiva continuamente, por pequenas coisas, está estourando, ficando nervosinho, nervosinha, entende? Está muito nervosinho, vai fazer um exame de sangue, um exame de fezes, e depois pratica a biodança também, entende? Mas fundamental. Augusto, a gente está chegando no final, né? Tem mais